Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino, do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 23. Jesus, seus milagres e seus feitos. Pergunta: por que Jesus não conseguiu curar todos os enfermos? Ramatiz: em relação às multidões que seguiam Jesus em busca de alívio e da cura, pequena foi a quantidade dos que ficaram realmente curados de seus males. Os mais irracíveis e descontentes pelo fracasso de suas pretensões não vacilavam em blasfemar contra o profeta Galileu, provando assim que a dureza de seus corações era um obstáculo para merecerem a saúde do corpo. Se ele não curou a todos, foi porque os óbices contra a sua ação benfeitora residiam nos próprios infelizes que o procuravam, ainda imaturos em espírito. Em verdade, sua missão principal não era curar os corpos, mas acima de tudo salvar a alma. As curas materiais que realizou serviram apenas para comprovar a força do espírito eterno, mas sem alterar a lei do karma, a qual determina a cada um colher conforme tiver semeado. Jesus curou as criaturas que também se libertaram de suas mazelas morais, graças ao estado de fé criadora e pureza de intenções. Enfim, as que foram espiritualmente ao seu encontro, sem quaisquer desconfianças, mas sob propósitos para uma vida digna e amorosa. Pergunta: e que dizeis sobre a ressurreição de Jesus no terceiro dia de sua crucificação após sua morte corporal? Ramatiz: embora Jesus tenha aparecido em espírito a Maria de Magdala, aos apóstolos e outros discípulos na estrada de Emaús, isso foi um fenômeno de ectoplasmia. Guardem esse nome porque nós vamos estudar isso depois. Pois Madalena era poderosa médium que algumas vezes concorrera para certos acontecimentos incomuns na peregrinação do Mestre. Quando surgiu entre os apóstolos e Tomé quis tomar-lhe as mãos, isso foi possível devido justamente à faculdade ectoplásmica dos presentes, que lhe permitiu a materialização em corpo inteiro e o êxito da voz direta, sob os fulgores da luz sideral. Nos demais casos em que outras pessoas viram Jesus, deu-se apenas o fenômeno de vidência, coisa bastante comum entre os médiuns. Jesus não deixou o túmulo em corpo e alma, pois as suas aparições jamais desmentiram o bom senso das leis da física transcendental, nem foram consequência de fatos miraculosos, mas apenas manifestação das próprias energias que lhe foram doadas pelos seus discípulos e amigos siderais. Salve, paz e luz, paz e amor. Nessa primeira parte, o mestre fala uma coisa interessante. Aquele doente que estava pronto moralmente e espiritualmente para manifestar uma cura física em seu corpo foi curado, enquanto aqueles que tinham seus corações enrijecidos, logo não estavam prontos para a manifestação física da cura, não foram curados e ainda ficaram falando mal do Mestre Jesus porque a cura não se manifestou em suas vidas. Veja, aprendizados importantes. E agora a gente precisa ter mente aberta para compreender que talvez só curar os sintomas físicos do corpo físico não significa curar a raiz do problema, e que talvez, se a gente continuar buscando soluções físicas apenas, o processo de cura ele não se integraliza por completo, ele não toma a profundidade que ele tem e que ele tem. Cabe ao doente, aquele que se encontra vulnerável por conta do mal que ele vem sofrendo, aprofundamento em si, estudo, para que ele possa ser sincero com ele mesmo de possíveis motivos mais profundos, para além de físicos, que poderiam estar por trás daquela doença. A gente já falou aqui que existe dentro de nós uma força que é natural e que cura. Ela eletrifica o coração, eletrifica o corpo, ela restabelece saúde, move energias dentro de nós tão profundas que fazem pessoas até paralíticas andarem. Então a cura é possível. Ela tem que partir de uma consciência que compreende que todo o desequilíbrio que foi criado, inclusive no próprio corpo físico, foi gerado pela própria mente. E a mente criadora cria a partir de um inconsciente que guarda memórias, guarda emoções, guarda lembranças, toda uma engrenagem invisível que gera exatamente pensamentos e emoções que sempre estarão em ressonância com aquilo que eu vivi lá atrás, que me feriu e que eu não dei vazão para existir.
O que eu quero dizer com isso? Você se cura ou você se adoece. A sua vida, a vida que você vive, ou ela te faz bem ou ela te faz mal. Se ela te faz mal, gradativamente você vai perdendo vitalidade. Quando você perde vitalidade, você se torna um alvo fácil, né? Doenças, gripes, vírus. E aí uma coisa pode levando a outra mais negativa se você não conseguir sair do estado de consciência de vitalidade baixa. Se a sua vida te faz bem, você se sente bem, você se sente forte, você se sente cheio de saúde. Imagino eu que o Mestre Jesus tenha conseguido curar lá atrás os doentes que fizeram o trabalho de reflexão e aprofundamento e realmente saíram melhores do que quando adoeceram, mais humildes, conscientes de si próprios, perdoaram pessoas, se tornaram mais leves de algum jeito, se propuseram a aprender com a doença. Aí depois, quando souberam que o mestre curava, foram lá humildes, mestre, me cura, e Jesus só botou a mão e falou, sua fé te curou, porque meio que foi mesmo. Importante para que o amor entre, o amor que cura. Já no segundo ciclo de pergunta, o mestre disse que Jesus não deixou esse planeta em corpo e alma. E no próximo episódio ele vai contar a versão dele do que houve. Ectoplasmia me interessa muito. Mediunismo no geral me interessa muito. Porque isso é realmente interessante, né? Uma pessoa morta, ela pode simplesmente aparecer, se materializar na sua frente. Você pode tocá-la, você pode senti-la. Objetos podem levitar, você pode levitar. Isso é realmente muito doido, cara. É uma total quebra de expectativas do que esse mundo físico faz e não faz, entendeu? O mundo físico, a parte física materializada que a gente toca, que a gente sente, é real energia que pode ser manipulada e entrar em outros estados. Isso é muito íntimo, mas me vem na cabeça um guia meu que, quando se manifestou, conversou comigo sobre como o ser humano se afastou do místico, né? Como a porta do místico foi fechada, mas que antes a gente vivia com essa porta aberta. E que o místico fazia parte da vida cotidiana dos seres, dos homens, sabe? Esse sobrenatural, ele era mais respeitado e mais acessado também, mas que a porta foi fechada. Bora abrir essa porta. Paz e luz, paz e amor, eu sou o seu radialista Aroni, vocês estão sintonizados com a Rádio Andrômeda, câmbio e desligo.